Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós vamos abordar, na lição de 26 de janeiro, o Deus é triuno. Deus é triuno. Essa lição é muito importante entender esse conceito da trindade, do Deus trino. Então, é um conceito maravilhoso e é o conceito cardeal do cristianismo. Deus é triuno. A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas a seu ensino e aquilo que nós vemos, aparece bem claramente nas Escrituras o conceito da trindade. Assim também a palavra escola dominical não está na Bíblia e nós cremos e fazemos a escola dominical, que na minha opinião é a melhor e maior escola do mundo, porque nela você estuda e nunca se forma. O conceito de Deus é triuno é muito importante. Encontramos na grande comissão, que é o verso que nós vamos ler, quando Jesus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos também na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo. Então, apesar de a palavra trindade não aparecer, o conceito da trindade aparece. Quando a gente tem olhos para ver, a gente vê em quase que em todos os lugares o conceito da trindade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo ensina os dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 4, verso 5 e 6, também novamente ali está a trindade. Eu vou ler, antes de ler o texto áureo para você, já introduzindo essa aula sobre a trindade. Olha só, 1 Coríntios 12, verso 4, ora a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito aparece no verso 4. Verso 5, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o Senhor Jesus. E verso 6, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 4, Espírito. Verso 5, Senhor. Verso 6, Deus. O mesmo Deus. Vemos também o conceito da trindade na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo fala daqueles 7 uns, Efésios, capítulo de número 4, Paulo diz, aqui há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5, um só Senhor. Verso 4, um só Espírito. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então temos novamente Efésios 4, versos o Espírito, verso 5, o Senhor, e verso 6, Deus e Pai. Portanto, o conceito está claro. Havia um deão da Universidade de Dallas que ele dizia o seguinte: se você não crer na doutrina da Trindade, você perde a sua alma. Se você tentar entender, você perde o juízo. Nós sabemos que não é fácil, nós, limitados, crermos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e não é 3 deuses, é um Deus só. Um Deus só que coexiste. Coexiste quer dizer, existe juntamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é amor, porque amor você precisa ter outra pessoa para amar. Então, existe um amor entre a trindade. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito é derramado nos nossos corações e traz o amor de Deus. Então, há um relacionamento da trindade no atributo do amor. E também vemos a trindade no batismo de Jesus, conforme essa linda figura
que temos aqui, não é? Jesus sendo batizado, o Espírito vindo em forma corpórea de uma pomba e a voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Vamos então ao texto áureo aqui básico, Mateus 28, 19. Por que estudar a Trindade? Porque as seitas heréticas, presta atenção nisso, as seitas heréticas sempre vai atacar esse conceito. Vai dizer que Jesus não é Deus, vai dizer que o Espírito não é Deus, que é apenas uma força ativa de Jeová. Todas as seitas heréticas. E está aí um detalhe importante. Se você encontrar alguém que não crê na Trindade, pronto, já está diante de uma heresia. Vamos lá. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome no singular, mas aparece os três, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Muita gente pensa que é só o Novo Testamento. Não, Gênesis, verso 1, no princípio criou Deus, Deus Pai. O Espírito de Deus, verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, verso 3, e disse Deus que haja luz, Jesus é a luz do mundo, pronto. Verso 1 de Gênesis, Pai, verso 2 de Gênesis, Espírito, verso 3, a luz do mundo. E o Cristo é criador juntamente com o Pai, João 1,3, não é? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, qual que é a verdade prática? É que desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Vamos ao texto. O texto que nós vamos ler é exatamente o batismo de Jesus, um texto claro, aonde aparece a Trindade. Mateus 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16, e sendo Jesus batizado, note o Filho sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, não era uma pomba, mas descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Consegue ver aí a doutrina da Trindade? Olha, o Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele, e a voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Mateus 28, 19, que é o nosso texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem. Vamos então à introdução da nossa lição. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de uma formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. A primeira pessoa que usou a palavra Trindade foi Tertuliano, um dos pais da igreja. Mas, apesar de a palavra não estar na Bíblia, o seu conceito é fundamentalmente bíblico. E mesmo sem conhecer essa terminologia, Trindade, que quer dizer triunidade, seria 3 em 1, os cristãos do período apostólico reconheceram essa verdade. O ser humano é triuno também. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, dá uma olhada para mim. Corpo, alma e espírito. Qual dos três sou eu? Os três.
não é? Não dá para separar a alma do espírito. Separar, eu morro aqui. Então, veja bem, os três formam o ser humano, corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Não há três deuses, há um só. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Então, é um único Deus, mas coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Reis 19:15, Deus é um, Neemias 9:6, Salmo 83, 12, 18, Salmo 86, 10. Vamos ler pelo menos os salmos aqui. Salmo 83, versículo 18. Leiamos esse salmo que prova que Deus é um só, não é? Isso é claro no ensino das Escrituras. Não há três deuses. Alguns confundem tanto a Trindade que acham que é três deuses. Não creem na Trindade, eles são trinitários, não é? Que eles creem em três deuses. Vamos lá. Salmo 83, versículo de número 18 diz: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, Deus é um, nome dele, Jeová, não é? De acordo. Mas Jeová é uma tradução, uma adaptação do tetragrama Yehudá, que é o nome de Deus, né? Yehuda, ou não é bem Yehudá, é Yahvé, seria a tradução correta do nome. E o mesmo Deus, ele aparece também no Novo Testamento, em Cristo. Salmo 86, versículo de número 10, também lemos assim: porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Portanto, Deus é um. Agora, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E nós vamos ver as três declarações. Uma das fortes declarações que Jesus também é Deus é Filipenses, que diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Ora, se só deve adorar a Deus, como é que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão dobrar e toda língua confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai? Então, vão confessar, não é? O próprio Espírito também é Espírito que Santo, é chamado de Deus. Aonde o Espírito Santo é chamado de Deus? Atos, capítulo de número 5, quando Ananias e Safira vende a propriedade e decide mentir. Vejamos isso, Atos 5, verso 3. Disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Note que ele mentiu ao Espírito Santo. E aí no próximo verso, verso 4, final do verso, ele diz: não mentisse aos homens, mas a Deus. Ué, mentiu ao Espírito Santo e mentiu a Deus? Então o Espírito Santo aqui, claramente, também é chamado de Deus. Cada uma das três pessoas também é cada Senhor. Isso também ocorre com o próprio tetragrama, que é Yud, Re, Val, Re, não é? Yud, Val, Re, que é o Yahvé, que é o nome do Senhor, que é chamado no grego, é traduzido por Curios, o Senhor. O Senhor, então, se aplica ao Pai, sozinho, no Salmo 110, verso 1, apesar que Jesus mostrou esse Salmo dizendo de quem o Cristo é o Filho, ele é de Davi. E aí Jesus disse: como é que Davi chama ele de Senhor? Dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ué, já tem dois Senhor aqui. Senta-te ao meu lado até que eu ponha os teus inimigos por
pelo dos teus pés. Então, o Salmo 110, o Senhor ao meu Senhor, aparece aqui já 2 senhores. Ao Filho é chamado de Senhor, e o Senhor Jesus é chamado em vários pontos de Senhor. E ao Espírito Santo, em Ezequiel 8, 1 e 3, também é chamado de Senhor. No entanto, nós vemos que todo o termo Senhor se aplica-se à Trindade. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito é Senhor. Vamos também falar do monoteísmo bíblico. Deus é um só. Se Deus é um só, será que isso contradiz a Trindade? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Será que essa confissão de fé do judaísmo chamada chamar vem do hebraico ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor, será que essa confissão de fé nega a Trindade? Vamos lá. Em hebraico, não é? Chamar Israel, o Senhor é o único Deus, a palavra usada para único ou Deus é um só, único, é Ira e Sherad, que é uma tradução como único, mas é um único que indica uma unidade composta. Há outras palavras que diz único como um só, mas aqui Moisés usou Eshahad, que é uma unidade composta. É o mesmo termo usado quando marido e mulher se juntam e se formam uma só carne. São 2 pessoas que se tornam um. Ele usa essa palavra Eshahad, Gênesis 2, verso 24. O termo Eshahad em Deuteronômio 6:4 indica um só, mas é uma unidade composta, que o monoteísmo judaico-cristão declara que isso não contradiz a Trindade. Vamos também a outras evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita também no Antigo Testamento, pois há declarações que indicam a pluralidade na unidade de Deus, na criação do homem. E disse Deus não diz farei o homem à minha imagem, ele diz façamos. Esse plural, que alguns consideram apenas plural majestoso, é mais do que isso. Façamos o homem, a nossa aqui, primeira pessoa do plural, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notou o plural aí? Ou você tem que voltar para a escola para aprender o eu, tu, ele, nós, vós, nossa semelhança, nossa imagem. Disse o Senhor Deus, eis que o homem, Gênesis 3:2, na queda, é como um de nós. Deus não disse, o homem se tornou como eu, tornou como um de nós. Também na confusão das línguas, eia, desçamos, olha aí o plural, não é apenas plural majestoso, mas plural que indica composição de mais de uma pessoa. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. E Isaías, na sua chamada, quem há de ir por nós? E aí disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo, então, mostra ali nós. Vamos à revelada no Novo Testamento. Claro que a doutrina da Trindade ela é mais explícita no Novo Testamento. A Trindade em si mesmo, nós encontramos logo em Mateus 28:19, na grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na distribuição dos dons espirituais, que eu já mencionei, 1 Coríntios, capítulo 12, há um só Espírito, né? Há diversidade de dons, mas um só Espírito, há diversidade de ministérios, mas um só Senhor, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, na bênção apostólica, a graça de nosso Senhor, na unidade da igreja, Efésios 4, verso 6, né? A graça, na bênção apostólica, a graça do Senhor, o amor do Pai, de Deus e a comunhão do Espírito, na unidade da igreja,
um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Na obra da salvação, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, aqui, 1 Pedro 1, 2, nós vamos ler sobre isso. Primeira carta de Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Viu aí? Deus Pai, santificação do Espírito e o sangue de Jesus. Graça e paz sejam multiplicadas. É uma saudação trinitária, as três pessoas. Além dessas, inúmeras outras passagens revelam trindade. Filipenses, por exemplo, 3, verso 3. Vamos ler Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses 3:3, está assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Viu de novo? Deus, Espírito, Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Então, vemos a doutrina trindade bem clara. Também a trindade dos credos, né? Por que o credo foi criado? Ele foi criado não só como uma receita de fé, mas o que o credo faz, ele evita que você caia em heresia. A trindade é a união das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, em glória, em majestade e eternidade, da mesma substância. Não é? Quando nós falamos eternidade, não é que um veio primeiro, não, os três apareceram juntos, não é? Embora o termo trindade, novamente, não esteja nas Escrituras, seu conceito, doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Escola dominical também não está nas Escrituras e nós estamos na escola dominical. Vamos lá. Segundo ponto, as heresias contra a doutrina da trindade. Lembra que eu falei, as heresias vão sempre atacar a doutrina da trindade. São duas as principais heresias contra a doutrina da trindade. Primeira, o unicismo e o unitarismo. Esse unicismo é que tem que dizer uma só pessoa e nega as outras. E o unitarismo tenta unir numa só. Ambas são contrárias à Bíblia e foram condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição vamos entender o unicismo. O unicismo, esse movimento e sua origem no século III, é considerado como monarquianismo, ou modalismo, ou ainda patricianismo, ou sabelianismo, graças a Sabélio, né? Sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, foram Práxias e Sabélio, daí o sabelianismo. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas nega a trindade. O que o unicismo faz? Ele confunde as pessoas, confunde o Filho com o Pai, confunde o Pai com o Filho ou o Espírito, e a heresia consiste basicamente em negar a trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. É uma confusão que o unicismo faz. A Bíblia ensina o monoteísmo, um só Deus, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente, mas que subsiste em três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17, vemos as três pessoas, o Filho sendo batizado, o Espírito vindo em forma de pomba e a voz do céu dizendo, esse é meu Filho amado. Em 1 Pedro 1, 2 também vemos Deus Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Cremos então nessa declaração de fé. A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista,
simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, a pessoa salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. João 8,16, quando ele disse que fazia a vontade do Pai. João 17, verso 3, em sua oração. Embora seja ele o mesmo Deus, como ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um, com frequência ele se dirigia ao Pai. Já imaginou Jesus sendo o Pai também? Como é que ele ia orar a si mesmo? Ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. E ele nos ensinou a orar também, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Também em seus discursos, Jesus se referia ao Pai. Na oração sacerdotal em João 17, ele se referiu ao Pai. Então, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus também anuncia a vinda do Consolador, ele menciona um outro Consolador na terceira pessoa. João 14, 16, verso 26. E a Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Deu para entender como é que ele pode ser Pai e Filho ao mesmo tempo? Então, unicismo e unitarismo são duas principais heresias sobre a Trindade, que são condenadas pela própria Bíblia. Falamos do unicismo, uma heresia antiga que aparece na atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Há um movimento que diz só Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo. Então, são movimentos unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus diz que a vida eterna implica nessa distinção. João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Portanto, duas pessoas distintas, mas que são unidas sim, não é? Eu e o Pai somos um. A vida eterna é essa, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O Pai enviou o Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é enviado ao mundo pela intercessão do Filho. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Essa mensagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas aqui em João 17:3 e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Eu e o Pai somos um. Jesus diz que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e também vice-versa em Mateus 11, verso 27. O Pai revela o Filho revela o Pai, e o Espírito Santo também revela Pai e Filho. Essa é uma reflexão bíblica, o que quer dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas. O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeadas por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, verso 21 a 23. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden.
Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração e corrupto, e não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro 1:19, João 16:13. Falemos da posição oficial, unicismo. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e também pela nossa declaração de fé, artigo 3, verso 2. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas desses grupos unicistas em nossas igrejas. Aqui, esse grupo que ele está mencionando de música é o grupo Voz da Verdade, que é unicista. A maioria de nossa liderança tem a posição contra a heresia, e a importância dessa decisão é para ser que evite outro Jesus, ou um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11, verso 4. Não devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, que é a doutrina desviante da verdade. Devemos manter contato, sim, respeitoso no nosso dia a dia com as pessoas, embora discordamos de suas crenças, com mansidão, 2 João 10:11. Nós aqui não estamos combatendo pessoas, mas sim estamos combatendo ideias heréticas, que é diferente. Não estamos contra nenhuma pessoa, nenhum grupo, mas exatamente temos que amar, mas temos que combater as ideias contrárias à Bíblia. O unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Vamos então à conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e invioladamente, com certeza de perecer para sempre, se não crer assim. A fé cristã é essa, que adoramos um Deus em trindade, em unidade, e não confundamos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim crê num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Vamos à revisão do conteúdo através de perguntas e respostas. Primeiro, o que indica o termo Eshahad em Deuteronômio 6:4? O termo Eshahad em Deuteronômio 6:4 indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a doutrina da Trindade. Eshahad é uma unidade composta. Vamos à segunda pergunta. Cite 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. Vamos lá. Primeira, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 11:6-7. Eia, desçamos e confundamos ali a língua dos homens. Isaías, capítulo 6, verso 8. Quem há de ir por nós? E também o anjo da sua face em Isaías 63, verso 8-14. Vamos ao terceiro pergunta. Quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? No Novo Testamento nós temos várias. Mateus 28:19. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios 12:4, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus.
1 Coríntios 12, verso 4, 5 e 6. Na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, que diz a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Na unidade da igreja, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Efésios 4, verso 4, 5 e 6. Na obra da salvação, 1 Pedro 1, 2. Deus Pai, santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus. 4. Em que consiste o unicismo e quais as principais heresiarcas dessa heresia? A heresia consiste em negar a Trindade. Os principais heresiarcas representados desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. Esses três foram considerados como herege. E quinta e última pergunta. O que João 17, verso 3, mostra em relação à salvação? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas e que o conhecimento não é cognoscível. E cognoscível quer dizer que pode ser conhecido, mas é místico, que implica em comunhão, fé, obediência e adoração. Com isso, nós concluímos a nossa lição do dia 26 de janeiro de 2025, lição 4, Deus é triuno. Espero que você tenha entendido, que você possa ver essas passagens com tempo, meditá-las nela e crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém e amém.